Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Aqui eu escuto muitas histórias, conheço histórias, pessoas especiais que passam por aqui que eu tenho certeza que marcam a minha vida e vão marcar a sua também. Então aproveite, começa a me seguir se não está me seguindo e compartilhe as minhas entrevistas. Todas as semanas colocamos um episódio novo no ar e você pode compartilhar. Além disso, você pode também sugerir um tema, sugerir uma pessoa que você queira que eu entreviste, então fique à vontade. Bom, hoje eu vou conversar com duas amigas que são advogadas, empresárias, sócias, mãe, esposas e tem muitas histórias para me contar. Estou recebendo aqui a Cíntia e a Maria Carolina, que aliás ela só é conhecida como Carola, né? Como que eu vou te chamar de Maria Carolina? Não, vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, a história de vocês começa quando? Na infância? Que vocês se conheceram? Quando vocês se conheceram? A gente se conheceu quando... A Carol, na verdade, ela foi minha chefe. Ela trabalhava no escritório, eu fui fazer entrevista, né? Ela que até me entrevistou na época. E eu fui fazer entrevista para o setor civil e a Carol era coordenadora da época desse setor. E foi assim que se iniciou a nossa história. E aí ali já começou uma amizade? Já, logo uma depois de um afinidade? tempo, sim. Logo depois de um tempo, né, a gente foi se conhecendo mais, estreitando os laços e aí começou. E há quantos anos vocês têm um escritório de advocacia? Desde 2012, né, que a gente começou juntas. Uhum. E aí, um pouquinho depois, a gente decidiu, né, junto com outro colega nosso, abrir o nosso próprio escritório, né? E aí, foi o quê? Uns 4 anos depois? 2017. Uns 2 anos depois, eu acho. 2016. Logo depois, isso. E o foco de vocês é a vara da família? Sim. É uma vara complicada. Muito. Porque você, parece que o direito te escolheu, foi isso? Ou você tinha o sonho de fazer o direito ou não? Na verdade, eu nem sabia. Meu avô materno era advogado. Mas meu avô era advogado num hospital no interior do Rio de Janeiro. E eu tinha muito, assim, esse senso de quero fazer justiça, quero tentar levar a lei para as pessoas que não conseguem ter acesso, quero tentar fazer uma diferença. E aí eu lembro, né, minha família toda, pelo amor de Deus, tenta concurso, não sei o que, eu falava, gente, eu não sirvo, não cabe na minha vida. Servidora pública. Nada contra, mas assim, eu preciso de agitação. Eu preciso de uma coisa fora da rotina, então a advocacia sempre me encantou. Quando eu descobri que o meu avô, que era um dos meus ídolos de vida, era advogado, eu falei, eu não tenho nem como correr disso, é isso que eu quero. E aí, quando eu formei, na verdade, eu nem fiz especialização logo em família, fiz em direito empresarial. Mas é um direito totalmente seco, totalmente frio, que você não tem contato, que você não salva ninguém. E eu falava, não serve pra isso, eu sirvo pra salvar alguém. Eu preciso fazer alguma diferença. Foi aí quando eu conheci a Cíntia, né? A entrevistei, ela me substituiu na equipe que tava. Eu fiz questão, eu sempre tive muitas sensibilidade com as pessoas. Então, assim, já falei pro meu chefe, pode botar que eu confio. Ele, mas você acabou de conhecer. Eu falei, não interessa, pode botar, eu vou confiar. E depois a gente foi criando uma afinidade. Mas eu, né, que sou mais apegada. Expansiva. Né? E ela me deixou entrar na vida dela. E aí a gente foi criando e abriu o nosso escritório. E aí, várias coisas aconteceram no direito. Por exemplo, a gente é muito sincera e honesta com tudo que a gente faz. Eu tenho um berço cristão, né? Um berço mariano que eu me orgulho muito. E a Cíntia também tem. Então, assim, quando a gente falava assim, Cíntia, mas se a gente receber um contrato, assim, de alguém grande, ou alguém, né? Não, eu tô com você, eu não aceito fazer nada, assim, receber ou alguma coisa para um processo. Vamos seguir nesse caminho. E assim a gente veio, a gente tá assim, sei lá, 15 anos. Tem bastante e tamo aí, tamo muito, né? A gente é sócia de vida, a gente é tanto do escritório quanto da loja. Não me vejo ser sócia de nenhuma outra pessoa hoje. Porque, aliás, ser sócio de alguém, ter uma sociedade é muito difícil. Muito Até difícil. mesmo entre familiares é complicado. Famílias acabam, a gente sabe disso, né?
Por causa de uma Por conta da sociedade, sociedade. né? É Irmãos verdade. brigam, deixam de se falar. Inclusive, na época que a gente advogava junto, né, nesse escritório, a gente já fez reunião com irmãos com arma na mesa, né? Nossa. Era bem complicado. Então, é uma situação... A família, o direito de família sempre teve ali do nosso lado, né? Mesmo a gente sem saber. E um dia desses eu entrevistei um juiz também da vara de família e a minha pergunta para ele foi uma que eu vou fazer para vocês também. Quer dizer, como hoje trabalhar com essas famílias que chegam para vocês destruídas? Porque perdeu-se os valores, perdeu-se as crenças, perderam-se várias coisas. E nesse meio tem filhos, tem crianças que ficam ali no meio daquela disputa, daquele desacordo, né? Porque não tem mais um acordo. Como é que é para vocês lidar? Porque vocês são mãe, são esposas, né? Sim. Como é que é isso? É difícil, né? Eu falo que a gente, além de advogada, a gente também atua um pouco como psicólogo, muito como psicólogo. Muito. Né? Porque geralmente chegam até a gente pessoas feridas, né? Magoadas. É muito difícil, eu acho que até hoje, pelo que eu me puxo aqui a memória, só teve um casal que marcou, né, uma consultoria com a gente. Não sei nem se a Maria Carolina lembra disso. E falou, a gente tá pensando em divorciar, nós temos X apartamentos, ela ficaria com tantos, outros ficariam no nome dos nossos filhos. Assim, que chegaram leves, Com consenso. um acordo. Com consenso, Aham. né? E a gente foi conversando, e até no meio da conversa a gente sempre fala, mas vocês têm certeza? É isso mesmo que vocês querem? E eles não retornaram. O engraçado é que o único casal que chegou até a gente sereno foi o único casal também que não retornou, né? Geralmente a gente é procurada, até por nós sermos mulheres, 95% aí, o público é mulheres. feminino, né? A gente advoga para mulheres. E são mulheres que chegam feridas, né? Muitas delas abriram mão da própria vida em prol daquele casamento, né? Da maternidade. A gente sabe, por mais que hoje em dia a mulher, ela tá inserida no mercado de trabalho, né? Ela pode fazer o que ela quiser. A gente sabe que a maternidade, ela tem um peso muito grande na vida da mulher. E o sacrifício é todo da mulher. Exatamente. Continua sendo. Exatamente. Então, eu mesma sou uma prova viva disso, né? Antes, eu não tinha hora para chegar em casa, né? Era final de Tempo semana. bom ou tempo ruim? Finais de semana trabalhando, muitos feriados eu tinha que ficar, né? Eu era chefe do setor na época, acontecia determinada coisa com a empresa, eu não podia viajar, eu tinha que ficar cuidando da empresa. E são coisas que você vai mudando, né? À medida que você tem a maternidade, você vai vendo o que é importante ou não para você, para sua vida, para sua família. Então, o público feminino ele ainda vem com essa bagagem. E eu acredito que vocês também, por ouvir histórias de mulheres, devem parar para pensar na própria vida, não? Muito. Nossa, eu vou te falar que, na verdade, a minha profissão e a experiência de vida, na verdade, quando eu me separei, né, do meu primeiro casamento, a Cíntia foi primordial em toda a situação. E eu vejo, assim, que, na verdade, o direito me escolheu para que eu estivesse aqui como eu estou hoje, em relação à minha separação. Porque, na verdade, ela passou a separação da irmã dela. A gente viveu aquilo tudo muito novo. Porque uma coisa é você lidar com uma pessoa que tá contratando. Outra coisa é você viver com uma pessoa que você se importa. Sim. E aí, o tempo foi passando. Aconteceu a situação com o meu primeiro casamento. Então a situação da irmã dela veio primeiro. Veio primeiro. Primeiro. Veio. Depois veio a sua separação. Veio a minha separação. Mas, na verdade, foi bem... Foram próximas, acho que um ano aí de Não, e outra coisa, diferença. tudo muito... É igual, né? Tudo muito... E falando, né, você fez a pergunta em relação a como que vem. Geralmente, o público feminino, a história se repete. É a mesma coisa. Né? Qual é a história que se repete? Traição, geralmente é traição. Né? Por parte do marido, Por parte né? do marido, né? O marido arranja outra e decide pelo relacionamento, ou não tem coragem de Isso, decidir. não sabe, fica na Muitas vezes não dúvida tem o que coragem. fazer. A mulher descobre. Isso, fica na dúvida. Então, assim, mas em regra, é esse o ciclo. Né? Só muda o nome e o endereço. A história se repete. Até então vocês estavam cuidando do caso dos outros. Isso. Aí Dos passaram a ter que outros. cuidar do caso de vocês. Isso. E aí quando envolveu a emoção? É difícil. É difícil? É muito difícil. É bem difícil. Eu falo que
Hoje eu sei por que eu fiz direito. Ai, eu até me emociono. Foi pra eu ajudar a minha irmã. E eu fiz pra eu sobreviver. Porque pra eu sobreviver a tudo que eu passei. Eu vejo que foi por isso, assim, o direito me escolheu nenhuma mesmo. outra pessoa poderia ter pegado na mão dela como eu peguei. Verdade. Da forma que eu peguei. Isso é verdade. Entendeu? Eu acho que Deus vai usando as pessoas realmente como instrumento, entendeu? A verdade é essa. E foi um processo difícil. E é engraçado que muitas vezes um homem, ele faz, né, o que é errado, digamos assim, ele quebra ali um sacramento, né, que é o casamento. E foi o caso da minha irmã. Quis voltar e minha irmã não quis, né? Minha irmã não quis e tudo. Falou que perdoava, que vida que segue, mas ela não queria mais a relação, porque a confiança tinha sido quebrada, que não... E aí começou a sucessão. Ele começou a usar o meu sobrinho para atingir a minha irmã. E é isso que a nossa profissão, eu acho que eu vejo hoje, que uma das coisas que a gente mais preza quando a gente recebe um casal é o seguinte: meu bebê tinha 6 meses quando meu marido saiu de casa com a amante e foi embora. Nossa, mãe. Foi coisa de novela, né? Que a gente véspera fez. de fazer uma cirurgia, ele tinha Véspera de fazer uma hérnia, cirurgia. Ele ia ser... Não, meu o bebê. filho, o bebê Meu dela. bebê ia ser operado. O Rodrigo ia fazer cirurgia com 6 meses. Na verdade, passamos um perrengue, né? Lembra do teve refluxo um e tudo. também. Enfim. E aí, quando eu me vi naquela situação, e assim, óbvio, Deus, Nossa Senhora do meu lado, e a Cíntia me botando no chão, falando: é isso que a gente tem que fazer, é dessa forma que a gente tem que fazer. E por mais que eu falava, não é possível. E eu falava, gente, é verdade. Porque é isso que eu falo todo dia, em todas as reuniões do nosso escritório. É isso que eu prego, como que eu vou fazer diferente comigo. E aí, fui vivendo. Muitos contratempos. Nossa Senhora sempre do meu lado. Deus sempre me orientando do que eu devia ou não fazer. E eu acho que, com pessoas, né, do nosso lado, que eu acho que a Cíntia foi, na minha separação, foi um instrumento fundamental. Né? Porque, assim, minha família queria ver meu ex-marido numa caveira. O que é normal, a gente que sabe. É normal, porque você cria um vínculo, Claro, né? Você traz seu claro. marido pra dentro de casa. Porque a dor não é só sua, né? É de todo A mundo. dor de todo mundo. É a dor de todo mundo. E aí, eu com ela e a gente conversando. E aí, eu fiquei... Lá na frente, eu fiquei vendo, assim, que eu não me arrependi de nada. Todas as vezes que eu mandei o meu filho pra casa do meu ex-marido com a amante dele... Vamos falar, meu Deus. Na época era. Eu sofria muito, muito. Essa aqui às vezes me pegava. Eu vou no shopping com você, vamos lanchar, vamos não sei o que. Eu falei, com que cabeça, gente? Meu filho não tá aqui. O seu coração doía, né? Eu falava, como que eu vou ter cabeça pra vivenciar isso? E aí, mas a minha profissão me ajudou muito e a minha religião também. Né? A minha religião através de pessoas e do próprio... Da sua fé. Exatamente, né? E aí, fomos vivenciando... E hoje eu vou te falar, eu acabei de mandar mensagem, por exemplo, para atual do meu marido, né, que era na época o pivô de tudo, combinando de como vai ser a leve busca do meu filho mais velho com ela. Né? Meu filho, o último Dia das Mães, ele fez o cartão Dia das Mães, que ano passado foi até engraçado, né? Eu queria... nem sei fazer o quê com aquele cartão. Mas aí o anjo da guarda só falou assim para mim, não se intrometa. Você não tem que se intrometer nisso. Seu filho tá feliz com ela. Porque ele fez o cartão Dia das Mães pra ela também. Uhum. E aí eu falei assim, gente, eu realmente não tenho que me intrometer nisso. Não é um papel meu. Eu falei Mas assim... isso só com muita maturidade. São 8 com anos. muita 8 fé. anos. O ideal é o seguinte, né? O que a gente traz para essas famílias que estão vindo feridas, primeiro, a gente sempre aconselha um acompanhamento médico, né? Às vezes psicológico, a gente às vezes vê pessoas que já estão muito surtadas, muito feridas, assim, muito desesperadas, pedindo socorro mesmo. Porque, por exemplo, no caso do seu ex-cunhado que fez com a criança, né? De colocar, de fazer toda uma situação... O seu próprio ex-marido poderia, ou você, fazer alienação parental. Quer dizer, com certeza. Olha quantas coisas estão envolvidas. Porque assim, o ideal dos MUNs é que sentassem como adultos e tirassem a criança do meio do fogo cruzado, digamos assim. Mas é muito difícil. É muito difícil. A gente sabe que a realidade não é essa. Então, a criança acaba, às vezes, muito envolvida. E, em alguns casos, né, os mais raros, menos envolvida. Então, assim, a mesma coisa que eu falava com a Carol, eu falava com a minha irmã.
né? Eu falava, ele vai, é o pai dele, né? Você escolheu o pai dele. Você tem que separar, né, a sua relação marido-mulher com a relação dele com o pai, é o direito. Era muito difícil para ela. Então, eu também tive alguns entraves com ela nessa situação. Porque você era irmã, mas era advogada. Mas era advogada. Eu falei para ela, eu tenho que te aconselhar no que é certo. Né? Não no que você quer. E era a mesma coisa que eu falava com a Maria Carolina. Mesma coisa. A gente tem que pensar agora na criança, no menor. Ele vai ser o pai do seu filho pro resto da vida. Assim como você também vai ser a mãe do seu filho pro resto da vida. Só que muitas vezes, e foi o que aconteceu com a minha irmã, a gente tem que ter uma cautela. Quando a criança ela vem, tem crianças que não falam. Né? Você vem da casa dos pais, não falam. Você tenta perguntar, adentrar ali, a criança não te dá muita abertura. Tem crianças que já chegam e contam tudo. O meu sobrinho, ele estava no acompanhamento psicológico, minha irmã nos ouviu em relação a isso, né? Imediatamente colocou, e ele contava muita coisa nessas consultas. E foi primordial pra gente. O Rodrigo também. O Rodrigo faz terapia desde 2 anos. Então, e ele foi tranquilo nesse diálogo para contar, para lidar com toda a situação? Na verdade, o meu caso é um pouco diferente só da irmã da Cintia, porque eu logo conheci meu atual marido. E eu falava, gente, como é que eu vou fazer? Porque assim, eu falava, olha, eu não vou ficar nessa de noitada ou jantar, eu tenho filho. Né? Eu já me sentia responsável por ele ter sido abandonado, teoricamente, pelo pai. E então, eu tinha que fazer alguma coisa como mãe. E aí, essa pessoa conquistou tanto, veio e preencheu a vida do Rodrigo. Porque o Rodrigo hoje o chama de pai. Olha. Não interferiu, graças a Deus, em nada em relação ao pai biológico. O Rodrigo tem um carinho imenso pelo pai biológico dele. Tem uma convivência também. Hoje, eu tenho um diálogo aberto também com ele. Então, assim, o Sérgio também tem um diálogo super aberto com ele, que é o, né, meu atual esposo. Então, assim, só que foi assim, foram conquistas, né? Foram coisas que foram passando. E que as coisas não brotam assim, né? Não. Tem que ser construída, né? Sim. Porque tem que ser construída. Isso, e na verdade, quando o Rodrigo, por exemplo, chamou o Sérgio de pai, eu na mesma hora, sócia, pelo amor de Deus, chamou de pai, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Vamos pra psicóloga, que a gente, né? Falei, vamos pra psicóloga, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer... Porque assim, a gente não quer, porque a gente sabe que muito pai... Poderia não gostar também, né? Tem muito egoísmo, tem um ego, né? E nessa situação em específico, a gente não tem a expertise da área. Então, é o que eu falo, né? No direito de família, é um trabalho em conjunto. É multiprofissional. Por isso que quando vem o cliente, geralmente a primeira reunião, a gente só ouve, né? A gente fica ali como ouvinte, porque as pessoas estão feridas, então choram, desabafam, explicam, né? A gente deixa a pessoa colocar para fora o que ela tá precisando naquele momento, né? E ouve, dá a instrução. E muitas vezes, quando tem um menor envolvido, sempre quando tem filhos, é muito mais difícil, né? Porque quando há um divórcio de 2 pessoas adultas, vai ser doído, né? Principalmente se uma das partes ainda supre sentimentos pela outra, vai ser doído. Mas é aquilo, você pode nunca mais ver aquela pessoa e seguir sua vida. Quando tem filhos, não existe essa opção. Aquela pessoa, ela vai estar ali na sua vida para sempre. E aí você tem que achar mecanismos saudáveis de manter diálogo com aquela pessoa, né? Pensando no menor. Eu falo que o divórcio, quando envolve filhos, ele tem que levar em consideração sempre o menor e os interesses dele. É isso aí. Entendeu? Só que, às vezes, não é fácil. Então, por isso que a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? De vários profissionais. Porque, muitas vezes, a criança não vai se abrir para os pais. Mas vai se abrir para o profissional. E eu fico pensando assim, Carola, como é bom ter uma amiga assim, né? Muito bom. Que ela te deu todo o apoio, né? Ela falando assim, com tanta segurança. Eu fico... Ela me dá até hoje. Mas eu sofria junto. Muitas vezes, igual... Tanto no caso da minha irmã, né? É o que eu falo. Quando meu sobrinho começou a trazer coisas, eu comecei a ficar preocupada com a segurança dele. Eu fui e falei pra Carol, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque, é claro, a minha irmã, né, tava ferida, tava com raiva, então por ela tinha que ser naquela hora, naquele momento. Ela não, tudo tinha que ser a ferro e fogo. E eu falei pra ela, não vai ser assim. Eu vou pensar no Enzo. Você é adulta, você tem que ir na psicóloga, você tem que se tratar, você tem que se curar. É isso aí. Né? Agora, a gente tem que pensar nele. Mas quando começaram algumas atitudes preocupantes, aí foi o momento de juntar prova, né? Em contato com a psicóloga, ficar pedindo o laudo mensalmente. Ela é obrigada a dar, né? De um menor.
E aí até chegou um momento que não tinha jeito. A gente teve que pedir a suspensão de visita. E ele ficou mais de 1 ano sem ver meu sobrinho. Nossa. Entendeu? Mas também, de certa forma, foi bom. Porque depois disso, conseguimos ter diálogo, a relação mudou. Às vezes entendeu? precisa Ele de mudou, uma, tipo, de uma situação drástica drástica, pra pessoa cair na real e tentar ver que Aham. precisa mudar. Né? Que precisa ter aquele acesso ao filho. Porque, na verdade, quando você tem uma separação, você acaba pensando assim, sou eu e você. Não tem mais ninguém. Só que aí o filho vai pra casa do outro, fulano é isso, sua mãe é isso. Gente, aí a gente fica assim, quando a gente recebe o nosso escritório, a gente fala, pra quê? Você fez isso pra quê? Você magoou só o seu filho. Ele é o único magoado nessa situação toda. A vítima sempre é criança. É sempre né? Ela não criança. pediu pra nascer, ela não pediu pra estar ali envolvida naquilo. Não. Ela não tem Não responsabilidade. foi culpada pela De separação. nada, né? da falta de diálogo, comunicação entre os pais, nada disso. Então, é o E que a o seu gente filho traz. sentiu ciúmes do seu relacionamento novo? Eu vou te falar, o Sérgio apareceu na nossa vida quando o Rodrigo tinha 1 ano. Nunca deixei ele entrar na minha vida como prioridade. O Rodrigo sempre foi minha prioridade. Então, assim, o Rodrigo nunca ficou em segundo plano, né? O Sérgio era o meu segundo plano no momento que eu tinha o Rodrigo. E aí, eu fui mostrando pro Rodrigo quem era o Sérgio aos poucos e o Sérgio também. Porque eu não tinha como controlar como o Sérgio ia se comportar quando estava com o Rodrigo. Aham. E o Sérgio foi conquistando. Até o dia que a gente nem estava casado ainda, foi o dia que a gente estava num almoço na casa de mamãe. O Rodrigo, eu lembro, sentado na cadeirinha, assim, na cabeceira, só falou assim, papai, Sérgio, pega não sei o que pra mim. E todo mundo ficou desesperado. Falava, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor Jesus, meu Deus? Porque, assim, na verdade, apesar do que eu sofri na minha separação, o Rodrigo nunca ouviu da minha boca que eu sofri. E se ele viu, foi por um erro meu, bem assim, porque eu chorava quando ele dormia, eu Você gritava. nunca demonstrava? Nunca. Nunca fiz nada. Não é à toa que hoje, quando eu converso com ele... Que fortaleza, né? Não, não é fortaleza nenhuma, não. Eu não acho nada disso. Eu acho assim, eu não tinha outra opção. Eu era mãe de uma criança que precisava crescer bem, né? O direito, eu acho que ajuda a gente Muito, nisso. Como a gente vive muito nessa área, né? E a gente acompanha, assim, famílias dilaceradas, a gente tem mais cautela nisso. Né? Então, acho que isso auxiliou a Carol Não, nesse demais, sentido. demais. E vou falar, era eu contra o mundo. Você fazia demais pelo seu ex, que não sei o que. Eu falei, gente... Nessas horas, conter os ânimos familiares olha, é o mais difícil. É o mais Porque difícil. opinião todo mundo tem, né? Não é, porque igual, por exemplo, a mãe dela, foi como ela falou, né? Você casa, a família abraça o seu parceiro. Sim. Né? Então, quando se o parceiro toma uma atitude que a família julga errada com você, é complicado. Igual a minha mãe ficou muito ferida também. Então, foi muito difícil controlar também a minha mãe, entendeu? difícil. Os pais dela também, então... Eu acho que os pais querem, assim, já tomar uma atitude logo. Acho que aquilo vai ser o melhor. Só que, assim, na verdade, o Sérgio também entrou na minha vida num momento muito bom. Porque ele nunca se sobrepôs ao pai biológico do meu filho. Então, ele sempre falava assim, vamos tentar, Carola? Vamos tentar conversar? Vamos tentar dialogar? Vamos tentar ver. Eu acho que uma das expectativas dele, uma das esperanças dele era ser amigo do meu ex. Aí ele falava pra ele tentar. Porque eu acho que ele era tão alucinado com o Rodrigo, porque ele não tinha filhos, né? Na época. E aí eu acho que ele era tão alucinado com o Rodrigo que ele falava, vamos tentar. E muitas vezes ele foi o que intermediou alguma outra situação. Né? Porque além do meu ex ser meu ex, eu tinha que lidar com uma situação com a pessoa que tinha, teoricamente, destruído a minha família. E assim fomos vivendo, né? Que era a atual mulher dele. E aí fomos vivendo. Só que assim, o tempo foi passando, as coisas foram mudando. O Rodrigo também é uma criança maravilhosa, que ajudou também a gente muito nisso, né? Ele acolheu o Sérgio da melhor forma possível. E eu não tenho o que reclamar. O Sérgio é um excelente pai para ele. Excelente. E a família também, da atual esposa do meu ex, também acolheu muito bem o Rodrigo. Entendeu? Do Rodrigo chamar também os avós dele, os pais dela de avós, né? Então, assim, você vê que se criou um ambiente harmonioso. Sim. E bom e saudável, né? Que é o que a gente mais preza pelo nosso filho. A gente não quer deixar nosso filho chorando, não querendo ir para algum lugar e você sendo forçada a deixar. Porque hoje a justiça te força essas coisas.
Então, esse pra mim é o maior problema. Que hoje a justiça fala difícil. Assim, não interessa, tem que ter guarda compartilhada. Que agora hoje a regra é a guarda compartilhada, né? Então, assim, e pra provar que aquele ambiente é destruidor, difícil. Que aquele ambiente vai acabar com o psicológico daquela criança, isso é muito complicado. Eu vejo pessoas que passam por isso. Tanto é que a gente conseguiu só, eu falo, né? Deus também é o nosso terceiro sócio. Eu brinco, né? Porque nesse caso específico do meu sobrinho, quando meu sobrinho veio e falou o dia... Meu sobrinho tinha 6 anos, então ele já falava e tal... Quando ele falou que ele estava ficando sozinho, né, sem telefone, trancado dentro de casa. E aí ele falou o dia, a hora. Nossa. E aí eu fui e falei assim, Carol, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque foi a primeira vez que eu fiquei realmente com medo que acontecesse alguma coisa com meu sobrinho. E eu falei assim, fora acontecer alguma coisa, minha irmã não vai me perdoar nunca. Porque é ela que fala, é eu que falo pra ela, ele vai, você tem que, não adianta você me ligar. E aí foi quando a Carol ligou pra síndica no condomínio e a síndica ouviu e falou assim, vocês pegam o que vocês quiserem das imagens. E a gente não pode, né? Se não tivesse autorização da síndica, a gente ainda tem que entrar na justiça. E ela foi super solícita, ajudou muito a gente nesse sentido. E foi graças a essas imagens, né, que a gente conseguiu comprovar, fora as outras provas. Que ele estava ficando sozinho no apartamento. Que ele estava ficando sozinho no apartamento. Com 6 anos. Ai, meu Por Deus. Dias. Entendeu? Então você imagina como que se alimenta, como que toma um banho. Porque na verdade chegava lá numa quinta noite ou numa sexta noite e voltava numa segunda. E os adultos só chegavam à noite. Num domingo à noite, por exemplo. Saía numa quinta noite ou numa sexta noite e voltava. E aí, na verdade, eu lembro perfeitamente desse dia que a gente foi pro plantão no tribunal. E a juíza falou assim, mas qual é o problema? Eu falei com ela, um menino de 6 anos, tá sozinho. Ela falou, não, isso não vai acontecer nunca mais. E aí foi. Só que assim, é óbvio, a gente tem Deus como terceiro sócio, mas assim, ele tem mesmo que quebrar todas as barreiras. Porque para um juiz hoje, é muito difícil. Ou um desembargador nos ouvir nesse sentido, é muito difícil. E eu vou te falar, né? Nem só o juiz, não. A minha irmã já chegou aí no conselho tutelar. E não foi ouvida? Não foi ouvida. Explicar. E o responsável que estava lá no atendimento falou assim, mas qual que é o problema de 6 anos ele ficar sozinho dentro de casa? Nossa. Foi mesmo. Então, é muito complicado, entendeu? Por isso que você tem que ter uma boa orientação, né? Você tem que tá acompanhada de pessoas que realmente queiram lutar ali do seu lado, porque... E pensem como o lado do bem. Exatamente. Porque assim, alguém para fazer coisas erradas e para poder seguir caminhos errados com certeza, deve ter. porque também, Thaís, igual essa semana, a gente atendeu uma pessoa que ela queria era implicar com o ex-marido dela. E simplesmente eu falei assim, não tem cabimento. Você tem que entender que você é mãe, ele é pai. Você tem responsabilidade, ele também. Não tem por que você fazer isso. Era só por uma questão de implicância. Sim. De birra, entendeu? De birra. Eu falei, olha só, vamos falar a verdade? Pra que você quer criar caso? Pra que você quer entrar com uma ação contra ele? Por isso, por um detalhe. Então, assim, na verdade, a gente tenta fazer uma advocacia mais limpa e honesta, mas que também tente transformar as pessoas como a nossa vida também foi transformada pela advocacia. Entendeu? Que a gente não consiga só enxergar o que está literalmente na lei, mas que a gente consiga enxergar além disso. E sempre é o menor. E vocês acabam sendo até como, por exemplo, um cirurgião plástico, que chega e a pessoa quer fazer 1000 transformações. E ele tem que levar ela ao bom senso. Né? Porque aqui não é ali. A mesma coisa é vocês. Se vocês forem só pela emoção daquele cliente, vocês não vão advogar pelo certo, como vocês começaram aqui falando, exatamente. Né? Que é advogar pelo certo, pelo que é importante. Tem que ouvir, né? Isso também é o que muitas pessoas não fazem, né? É o ouvir. E eu acho que até pelo fato de vocês terem passado por situações na vida de vocês, deve ter dado um terceiro ouvido. Com certeza, com certeza absoluta. Cria uma formiguinha, assim, cria uma pulga atrás da orelha de vocês. Eu acho que essas experiências nossas de vida fizeram só a gente perceber que a gente estava no lado certo da advocacia. Porque vamos falar a verdade, até você, na vontade que tem de chutar
A mesa, virar a mesa. Lógico. Quebrar Perder a razão. Com A certeza. emoção faz isso. Com certeza. E eu falava com a minha irmã, você Dá tá com vontade. raiva? Ela até fala, eu lembro que você me mandava quebrar os pratos dentro de casa. Eu falei, Você falava isso? Falava. Tatiana, pelo amor de Deus, Tatiana. Respira, fica calma. Mas eu falei, Tatiana, quebra todos os pratos da sua casa. Falava, você tá com raiva, quebra todos os pratos da sua casa. Que dá vontade de quebrar o prato na cabeça da... extravasa, Nossa, né? direto. Não vou dizer nem que depois de 8 anos eu tô 100% maravilhosa. Até não, hoje, gente. não, até A gente hoje. quer quebrar até do marido atual. Nossa, que dirá do lógico. ex, né? Não tem cabimento, Imagina, né? gente. Se, com a pessoa que você tá casada, que você tá ali diariamente, se você tem algumas divergências, imagina com a pessoa que tá em outra casa que você. Olha, sabe o que eu faço também muitas vezes? Eu recorro à Nossa Senhora. Nossa Senhora, eu não sei lidar com isso. Você me ajuda? Que eu não sei. Não sei, assim, eu não sei. Eu vou ficar em silêncio porque eu não sei. E você consegue ficar em silêncio? Minha amiga Santa Rita tá me ensinando nesses últimos dias a manter um silêncio eterno aqui. Estou também no treinamento. Você tá no treinamento? Tô no Ah, então tá bom, Pra então. buscar o silêncio. Isso, também tô em melhor. busca desse silêncio Porque eterno. tem horas que realmente, né? É. Dá vontade da gente falar tudo que vem na mas nossa não cabeça. vale a pena. Não, Não Ainda vale. bem que a gente tem a Cíntia, né? Com certeza. Eu acho assim que... Mas, ó, é o que eu falo pra todo mundo. Ela é a emoção, eu sou a razão. Sempre, Até com a sua pequena? Aí, não. Mas eu acho que eu A sou... sua filha tem que idade? 3 anos, vai fazer 4 agora em junho. Ah, e tá vindo um bebezinho, você já sabe o Tá, sexo? ainda não, tá bem no iniciozinho. Tá bem no início? É. Vou te descobrir. Todo paparicado já, né? Já. Muito E amado. você, além do Rodrigo, que tem 8, você tem gêmeos. É. Que- Na verdade, a gente resolveu engravidar juntas, né? Sem saber. Ah. A gente engravidou na mesma época. Eu tive os gêmeos dia 28 de maio, ela teve a Duda dia 5 de junho. Nossa, então ficaram grávidas juntas, Tudo. nasceram, viraram É, todos uma tudo família junto. só. Exatamente. Tudo junto. Aí eu tive os gêmeos também. Vão fazer agora, terça-feira, 4 anos. Nossa, é Maria Clara E José Bento. e José Bento, né? Que são uma graça, né? Que assim, nossa, São uma graça. Não posso falar. deve fazer uma festa com a sua pequena também. A sua qual que é o nome? A minha é Maria Eduarda, Maria também. É, Maria Eduarda. E como manter a razão como mãe? Então, eu precisei de ajuda, né? Eu sempre ajudei e nessa parte eu precisei ser ajudada. Eles são bebês que nasceram no auge da pandemia, né? Aham. Tanto os da Maria Carolina quanto a minha. Então, a gente ali... Foi em 2020, né? Fevereiro que explodiu, né? Sim. Aqui, a pandemia do Brasil. E em março, a gente já teve que ficar em casa, né? Por conta do risco. Era tudo muito novo, ninguém sabia... Muito medo, né? Muito medo. E eu, desde que me entendo por gente, eu nunca parei, nunca tinha tirado uma férias, né? Uhum. Nunca tinha tirado férias na minha vida. E me vi em casa sem fazer nada. Forçada a ficar Aquela em pausa casa. parada, tanto eu quanto a Maria Carolina, né? Mas eu já tinha o Rodrigo, né? Então a pausa eu parada eu não era existia muito pra sozinha, mim. né? Era eu e meu esposo viaja muito, né? Ele é piloto, então ele fica muito fora. Então ficava eu, às vezes, 15, 16, 17 dias ele sozinha dentro de casa. Nossa. E eu acho que isso me influenciou muito, porque quando a Maria Eduarda nasceu, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ficar com ela esse primeiro ano de vida dela. Aham. Coisa que provavelmente eu não iria poder Se tivesse sem a pandemia, né? Exatamente. Então, Aham. isso foi muito benéfico. Só que, ao mesmo tempo, virou uma relação de simbiose minha e dela, né? Então, eu tive muita dificuldade de separação. Eu não confiava a Maria Eduarda a ninguém. A ninguém. Nossa. Nem a minha mãe, até pro meu esposo cuidar dela, pra mim era muito sofrido, muito doído. Entendeu? E aí chegou num ponto que meu esposo falou: amor, você precisa de ajuda. Não dá. Tipo assim, ela ia pra creche, eu chorava muito, entendeu? Foi muito difícil. E aí eu comecei a terapia pra me ajudar, né? Nesse sentido. A entender que mãe é cais, né? Filho é barco. A gente cria o filho ali pro mundo. E tem me ajudado. Agora com esse segundo...
Vai ajudar muito. Vai sabia? ajudar Muito, ainda mais. demais. Aliás, eu sempre recomendo, assim, tenha um segundo. Quem Tenha. puder, tenha. Tenha. Porque a gente alivia mais, né? Nossa, Quando eu tive o totalmente terceiro, diferente. você tem 3, mas os 2 nasceram muito, são gêmeos. Quando eu tive o terceiro, eu lembro nitidamente que eu falei assim, nossa, eu podia ter começado pelo terceiro. Com certeza a gente fica bem mais tranquila. Muito mais segura, Tudo, muito mais tudo, tranquila pra tudo. fazer as coisas. No primeiro, eu também demorei 3 meses pra deixar ele com alguém. Eu achava Pois que é, ele eu não demorei vivia 3 sem anos. mim. Pois é, mas aí que eu te falo, olha que legal. Quando falam isso, o que eu vejo dela vivendo, e eu falo, gente, eu abri mão do meu filho, tipo, com 1 ano eu já tinha que 8 meses, eu tinha que deixar ele pro pai biológico. É. E aí eu vejo hoje, eu falo assim, não faz parte da minha realidade me apegar. Eu tenho um apego, um carinho enorme, eu não, nossa, Deus me livre, meus filhos são minha vida. Mas essa parte do se apegar, do deixar ir, eu acho que isso me ajudou muito. Aham. Porque eu não tenho. Você teve que Eu tive que aprender. abrir mão. Eu tive que abrir mão, né? Então, assim, do meu primeiro não é dizer que não foi filho. dolorido? Não foi. Mas hoje eu nem lembro da dor. Porque eu acho que hoje, assim, meio que faz parte mesmo, sabe? Da rotina. Que é preciso deixar ir até. Isso, crescimento, isso. é o que a psicóloga Exatamente. fala. Ó, quando eu É. deixei o meu primeiro na creche, eu chorava. Eu saí na calçada chorando. Cíntia, eu. E aí, nessa no terceiro, ficou ótimo, ele foi. Eu tava muito mais segura para aquele momento. Isso é verdade. Mas isso não vai ser só agora, não, tá? Isso é sempre. É, eu sei. Que a gente vai chorar pra deixar na creche? Não, é. Ah, tá. Porque a hoje gente eu vai falo, pelo deixar pra amor de ir. Deus, vai, querido. Fica na creche, meu Fica, bem. fica assim, muito tempo aí. Tem 24 horas, a gente deixa também. Não, o que eu digo é assim, por exemplo, o meu mais velho tá com 13. Pra sair. Teve um dia que não tinha nenhum dos 3 em casa. Um tava com a minha mãe, o outro na casa de um amigo, o outro na festa, o marido trabalhando no escritório e eu sem nada. Ai, meu Deus. Como? Só que eu tinha tudo, Netflix, tinha livro Sim, pra ler. sim. Mas você não faz nada. Você não faz nada. Você não consegue fazer nada. Ficou um vazio, Isso. uma Que angústia você no não meu consegue coração. lidar. Nem Frei Gilson deu conta. Porque eu ligava pra Se escutar Frei uma Gilson não oração. deu conta. E eu tentava pregar. Aí quando um ligou, falou, mãe, você vem me buscar agora. É uma E o próprio felicidade, não pai, é? vamos agora buscar ele. É uma felicidade. Aí E- fui buscar e foi. Ai, que bom, um cantinho ali. Porque, sinceramente, não vai nem ao banheiro sem Não, ver mãe. não. Sempre vem Não. alguém Que atrás de Banheiro, mim. gente, banheiro é público. Pô, Mamãe tá indo ao banheiro. Vamos todos que Não mamãe tá indo ao pode mais, banheiro. a Vamos porta todos do banheiro tomar nunca banho. mais E vamos trancada, todos. sempre aberta. Eu, quando não tenho um dos 3, ou é o marido ou é o cachorro, que vem, né? Vem no joelho, assim. Mas engraçado que isso que você falou do seu marido falar, vamos, o meu marido é assim. Ele só fica tranquilo se ela tá comigo. É. Hoje, esse ano que a gente começou a tentar, porque teve um lado negativo também, né? Igual, ela não dormia, não ficava na casa dos meus pais. Então, isso começou também a me sufocar. Porque às vezes eu sozinha, muitas Aham. vezes, né? Tendo que dar conta de tudo. Escritório, loja, né? Que é isso, pouca coisa. É. Só, pouca coisa. E aí Imagina, você não faz nada. Assim. não fazia nada. Sônia. E aí a gente começou a tentar deixar. Ela chorava, pegava aquilo tudo. E aí, quando ela ficou a primeira vez, ele ficava assim: liga aí pros seus pais. Vê como que ela tá. Pois é, em vez de deixar ela Aí lá eu não, aí eu dormindo, falei né? assim, eu não vou ligar. Vou deixar o telefone ligado, perto, pra se acontecer alguma coisa a gente voltar. Isso porque mora do lado, né? Só que eu falei Enfim. assim, depois Se o você telefone fala. funcionar, dá pra ir a pé. Mas tudo bem. Aí eu falei, depois você fala que eu que tenho que deixar ela aí. Você também tem que deixar ela aí. É. Mas ele também é igual o Sérgio. Eles ficam, o Ricardo e o Sérgio, eles ficam 20 dias no mês fora de casa. Nossa, o seu também é piloto? Não, Deus me livre, não sei como é que ela tá, eu não sei como é que ela fica tão bem. O meu fica em terra mesmo, mas fica em terra em outro lugar. Mas fica, na verdade ele não fica direto igual o Ricardo, que o Ricardo tem uma escala assim, de um tempo fora e um tempo dentro. O Sérgio vai e volta, mas às vezes ele passa 5 dias no mês em casa. Que às vezes ele passa 2 sábados, 2 domingos e uma sexta. E aí, a gente vai levando, né? E aí, porque ele trabalha, na verdade, ele é lotado em outra cidade. Ele é lotado em Santos.
Então, aqui, na verdade, a empresa não quer nem saber se ele tá vindo pra cá ou pro Mato Grosso. Se ele tá vindo é por conta dele. Ele que tem que se virar pra poder vir pra cá. Ele que tem que se virar pra ir. Entendi. Né? Já o Ricardo, coitado, mas tá também fora até das águas brasileiras agora, né? Não sei também fora como do país. Tá fora do tem país. época que ele precisa ficar fora do país. Entendeu? Então, assim, aí, na verdade, eu brinco com ela. A dor das 18 horas. Que é buscar, dar janta, fazer dever, tá todo mundo banho e fazer dormir antes das 10. Eu falo, sócia, não tô podendo falar. 18 horas. Falei, tô triste. Ela, por quê? Eu falei, porque como que eu vou dar conta, É a hora que a meu gente Deus? mais trabalha, né? É a hora que a gente mais trabalha. É a hora que a gente um mais turno trabalha. que não acaba. Aham. É um turno que não acaba. E aí é a hora que a gente não se fala, né? Do dia é a hora que a gente não se fala. Aí depois das 10 a gente pode voltar até se falar. Mas das 18 até as 10 a gente não consegue trocar 2 palavras. Se precisar vai ser só na emergência, porque não tem condição. Porque a hora assim E além de tudo isso que elas estão falando, elas ainda têm uma loja de roupas infantis. É, que a gente não É tem que vocês não tinham mais nada pra Não, a gente fazer. não tinha mais nada, não. A gente resolveu porque a gente tava tonto. Na verdade, foi muito assim, você vê, né, como que Deus bota as pessoas na nossa vida. Eu viajei para um casamento ano passado, fui numa feira, meu marido falou assim, cara, por que olha essas roupas. Por que você e a Cintia não se envolvem nisso? Eu, hein? Você tá doido? Eu não tenho mais nada que fazer na minha vida, eu ainda vou me enfiar em roupa. Aí, beleza, vim pra casa, não comentei nada com ela, porque eu achei surreal meu marido ter falado aquilo. Aí, ela conversando comigo, Carol, a gente tem um monte de necessidades. Uma delas é roupa. Cara, você vê um vestido que a gente compra pra Duda, um vestido que eu compro pra Maria Clara, no valor que compra, na qualidade que compra. Você não quer pensar em alguma coisa? Não. Eu falei, então, na verdade, meu marido em junho falou isso. E aí a gente começou. E aí ela pensou num nome, e eu pensei, então vamos fazer uma borboleta saindo do casulo e se transformando, né? E qual que é o nome? Lili. Ah, que legal. Isso, mas é virtual, só tá na internet. Só loja online. Aham, e aí as pessoas olham no Instagram. E ali escolhem e vocês entregam pro Brasil todo? Todo. Brasil. E Olha. temos presente express, por exemplo. Você tem um aniversário amanhã do seu filho, tal idade. Conseguimos Se eu entregar em precisar 24 mandar algum presente pra outro estado. Enviamos, você Enviamos na escolhe. hora. A gente tem um site, né? Aham. lojalili.com.br. Então as Lili, pessoas... L-I-L-I. Não, Não. L-I-L-L-E. L-L-E. que é... Pequeno em dinamarquês. Tudo bem. E aí tem o site. Ou então também a gente faz atendimento pelo Instagram, pelo WhatsApp. A pessoa pode, tô precisando de roupa tamanho tal, quero assim, Na assim, verdade, nosso assado. atendimento é sempre mais pessoal, né? Elas veem, às vezes, no preferem. site e chamam a gente no Instagram ou no WhatsApp. Elas preferem, Elas preferem. mesmo a gente tendo feito site, a gente pensou, vamos facilitar, né? Às vezes hoje em dia tá muito virtual, a pessoa não quer falar e tudo. Foi um engano nosso. Porque elas às vezes olham no site, tiram um print e falam com a gente. E é de qual idade? De 1 bebê? a 10. De 1 a 10. De 1 a 10. tamanho 1 a 10. Meninos e meninas? Meninos Isso. e meninas. E além disso, a gente também trabalha com a malinha divertida. Como é que é isso? Que é o seguinte, você tem uma filha, igual você tem seu filho, né, de 8 anos. Tá precisando de roupa e você entra em contato com a gente, fala o tamanho que ele veste, o gênero, se é menino ou menina. Aí a gente monta uma malinha com várias peças do tamanho e manda pra sua casa. Você fica 24 horas, aí você experimenta. Tem acesso né? às peças. É uma E a gente não cria. facilidade. E a gente não cria nenhum, assim, uma obrigação, só porque a gente mandou uma linha, você tem que comprar. Não. Tá. Você vai pra conhecer as peças. Porque às vezes a gente entende também que é difícil, virtualmente, você ter noção do que aquela peça E cada é. confecção também no Brasil tem um tamanho. A gente tem a tabelinha de medidas, né? Mas Aham. mesmo assim é complicado. Às vezes a pessoa quer conhecer a peça, sentir que a legal. textura. E a Eu gente já também... vou pedir minha malinha. Isso. E a muito gente bem. tem participado muito de feirinhas também, né? Então, muitas clientes vão até as feirinhas pra nos conhecer pessoalmente. Aí eu vou olhar, sabe por quê? Porque roupa de menino é difícil, né? É difícil. E É a gente tem difícil. cada linda, Mas é. maravilhosa. E assim, às vezes você quer uma... Menina tem uma variedade Tem, de opções. tem, Aí tem. as moças da loja falam pra gente, pra mim, por exemplo, assim, porque sai logo. Eu não acredito que sai tudo. Não. Não tem nenhuma coisa assim. E de menina tem um monte de opções. Não sai nada, tem menos menina do que menina. Sai mais pra meninas, né? Sai. E mãe de menina compra mais também, Compra não? também. Muito mais. Muito mais. Imagina, sua menina, cada Nossa, fim de semana ela não, usa você uma não roupa na compra sexta, só, no você é sábado. mais.
Sabe, os meus, durante o dia, em casa ficam de cueca. Só botam roupa por obrigação. Pra ir à missa e mesmo assim reclamando que quer ir com a roupa de que fica em casa. O meu mais novo só quer ir de pijama pra igreja, mas tá bom. Eu mando mesmo assim. Vou fazer não o quê? querem botar mas roupa. a gente faz pijamas maravilhosos. A gente lançou a nossa primeira coleção, a gente inclusive de fabricação própria, Isso agora aí. no Dia das Mães, que foi a coleção especial, né, da Lili. Inclusive, a estampa é a nossa borboletinha. E aí, de faz mãe e pras filhos. mães também. Mas a gente faz. Sim. Mães e filhos. Eu gosto de Sim. pijama. Aí Hoje eu comprei pra todos nós 5. Ai. Pergunta, só eu e o mais velho que usamos. Ah, se eu soubesse, Ninguém eu tinha mais trago. usa. Eu vou trazer pra você. Mas olha só, aquele pijama que a gente fez, eu tô te falando. Vários, né? Clientes. Vários clientes nossos falaram assim: ai, não vou comprar, meus filhos não usam. Homens, né? Não usam. Depois voltaram. Quantas cores vocês têm? Quais tamanhos? Eu falei, não, ainda só tenho essa cor. Ai, não, peraí, Esse deixa eu tamanho. olhar. Vamos olhar. Olha aí no seu Instagram. Vou te falar, parece assim. A gente chegou até a trabalhar de pijama, né, sócia? Sim. É Lili Oficial. Isso. OFC. OFC. Vou Isso. colocar aqui. Vocês Pode trabalharam ir. de pijama? Trabalhamos. Ai, que legal. Pra provar que é super confortável. Onde que tá o pijama? Ó, vou Mostra. te falar, vou te É o mostrar. primeiro, a primeira publicação. É o das crianças. Aqui, é ó. recente Ai, agora. que fofura, olha. São meus 3. São os nossos filhos. Ai, logo depois tem o Deus. dela. Gente, que... Ai, que fofa também, gente. Ah, ela é linda mesmo. Ai, adorei. Tem da borboletinha ainda? Tem, Ai, tem. Que a gente tem manda. G? Tem G, todos os gente. tamanhos. Tem todos os tamanhos. Ai, que lindos! E é uma delícia, tá? E eles tiram fotos bem, assim, tranquilo, de boa? Porque os meus, eu tenho que fazer uma... Ai, a gente às vezes suborna, né? Ah, tá Promete bem. um São tudo chocolate. Igual o José Bento, Tudo por igual, tudo exemplo, igual. queria vestir de borboleta, né? Ah. Porque o borboleta a gente fez pras mães e pras filhas. Ele, eu não quero ficar diferente de você, mamãe. Eu quero vestir de borboleta. Ai, meu filho quer saber, veste de borboleta. É porque o que Pelo amor acontece? de Deus, entendeu? Porque não entende, não tem noção Mas nenhuma. isso é porque é o terceiro. Assim, já tá... Se fosse o primeiro, a gente ia falar, não, meu, Com você tem certeza. que vestir Não, o esse. terceiro A gente e sozinha, tentando fazer, tirar foto pro Dia das Mães No e falar, meu primeiro, filho... a gente faz vestir de palhaço. Vai E o menino não quer vestir de palhaço. No terceiro, a gente deixa ele de fralda pra Ai, festa. mas eu não tô- Porque não enche Você a vai paciência. encontrar comigo na catedral às 11 da manhã com o José Bento sempre de pijama. Você pode Ai, ter meu certeza. Mas aí você finge que é de roupa. É Tá porque bom. o das mães, a gente fez... Adorei. A gente fez a blusinha de borboleta e o shortinho de poá. Justamente pro poá ficar pros meninos e a borboletinha pras meninas. Mas ele não queria o poá, ele queria a borboleta. Que ele quer Ai, que- fissurar. Ele é o mais agarrado comigo. Então ele é, mamãe, eu tenho que ficar igual a você. Aí ontem, nem te contei, ele fez xixi na roupa, tava na casa de Vanessa, foi e vestiu o pijama da Maria Clara, que é todo de borboleta. Ele chegou em casa. Maravilhoso. Mamãe, eu estou de Lili. Eu falei, meu filho, porque ainda tem isso também, tá? Nossos filhos agora não vestem mais outra roupa. É só Lili. Mas assim, sem a nossa influência. Mamãe é Lili? Às vezes nem é, né? Vamos vestir que É, com certeza é Lili, É sempre é Lili, olha o Lili. cheiro, é da Lili. E vamos de Lili. E pede, vai ter aniversário, mamãe, você traz uma roupa, tá? Tipo assim. Ai, Eles e exigem. isso é muito legal, né, também. Porque Muito. passou isso de vocês pra eles, né? Passou. Porque ficou gostoso, né? Isso aí. Não, a coordenadora da escola outro dia assim, você tem loja de roupa mesmo? Eu falei assim, tenho. Ah, ela falou, eu sei que você é advogada, mas eu falei, não, eu tenho. Ela, menina, então vou seguir aqui, vou ver. E tudo. Eles são os nossos maiores fãs. A gente tem 4 fãs maravilhosos. Porque como tem que são os 3 nossos aninhos, filhos. às vezes Eu é acho que você vai ter que ter fantasia. pra bebê também. Ah, Com um bebezinho vindo, né? E Eu sou bebê tem suspeita. cada coisa. tem. Mas eu Pra prometi sair. que dessa vez eu vou ser uma mãe mais controlada. Mas a gente, tia, não precisa, Em que né? sentido ser controlado? De comprar Nossa, menos? É, porque Deus me livre. Mas você já guardou coisas da Maria Eduarda? Não. Ah, mas vai ser menina agora. Não, guardei. Ai, meu Deus, vai ao ar depois, vai... Será que é Não, menina, vamos- menina? A gente Esquece, divulga corta, depois, a gente divulga. corta essa parte. Eu não tenho palpites. Eu só peço a Deus que venha com saúde. Só isso. Isso, peça mesmo. Eu também só pedia isso. Venha com saúde, que Isso aí. venha bem, porque a vida já é muito difícil, Muito. Deus. Então traga com saúde, que o resto a gente dá Corre conta. atrás. Com certeza. Com certeza. Meninas, foi um prazer.
recebê-las aqui. Eu ficaria mais tempo aqui pra gente conversar. Já vou pedir minha malinha pro meu de 8 anos. Porque os meus outros mais velhos já estão rapazes. Já não dá. Já estão com 11 e 13. Não. Já vou deixar tudo aqui na nossa descrição também para você poder acessar o site, acompanhar as meninas. E quando tiver assuntos interessantes, porque eu tenho um público feminino muito grande, um público de família muito grande, então tem tudo a ver. Então fiquem à vontade para voltar. É só falar com a Vanessa, tá? Combinado. É difícil falar com a Vanessa, mas eu vou falar com ela. Muito. Pode deixar. Você tenta ligar pra Eu vou ela. tentar ligar. Se ela me atender, eu falo. Mas foi um prazer. E assim que souber o sexo, eu quero saber. Pode deixar, vou falar. Tá bem. Obrigada, tá? Obrigada, Sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigada a você pela sua companhia. Você gostou da minha entrevista? Então, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Tenho certeza que tem muita gente que vai gostar também. Eu te espero no próximo episódio.